E mais um projeto de vida sustentável, mais uma live tão especial. E hoje o assunto é sério, é a prevenção ao Covid. E a nossa situação no Rio de Janeiro está dramática, então é necessário uma atenção muito especial. E hoje a conversa é com o psicólogo William Nunes, psicólogo do CRAS, Luísa Maim, e também professor em vários cursos na área de saúde, do Colégio Bezerra de Araújo, na Tijuca, do curso CEPRAMED, do Colégio Santos Moura, no Meier. Ele que é especialista em psicologia clínica e organizacional. E vai estar conosco para esse assunto tão sério e tão importante, que possa alcançar muitas vidas e que possa conscientizar da importância da prevenção ao Covid. Ainda estamos em pandemia e todo cuidado é necessário por nossas vidas e pela vida do próximo. E ele que se encontra aqui conosco, eu vou enviar uma solicitação. A gente começar um bate-papo muito especial. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Aninha. Sejam todos bem-vindos. Aonde a nossa voz chegar, que seja informação. E olha ele aí, doutor William Nunes conosco. Deixa eu estabilizar aí a imagem. Tá carregando, tá, William? Não estou te vendo perfeitamente. Nisso eu vou dando uma boa tarde para Solange, meu amor, boa tarde. Ariane, nossa coordenadora pedagógica. Jennifer, boa tarde, meu amor. Que bom ter vocês conosco para esse assunto tão sério, para a gente conscientizar esse nosso Rio de Janeiro, os nossos alunos, as nossas famílias, a nossa comunidade escolar e todo o alcance da nossa voz aqui pelo Instagram. William, vamos ver se estabilizou. Já estabilizou, estou vendo o meu antivírus aqui do meu celular, que às vezes ele dá problema. Eu vou ali para fora de casa para pegar mais uma luz natural, porque meu quarto ele é muito escuro. Tá? Sim, tá ótimo. Olha, tá ficando bem mais claro. Que legal. É muito bom ver nossos amigos. Boa tarde para você. E que seja uma tarde muito abençoada, de muita informação. Olha, estabilizou bem. Tá claro. O seu boa tarde aí para essa galerinha que já está conosco, William. Dá aquele boa tarde bem especial. No ano passado, no PSE, tudo mais. Então, boa tarde para todos e todas aí do Alba Canizares. Tudo bem? Obrigada. E você que é sempre uma parceria que está na nossa escola, lá no auditório, no projeto de vida, junto à nossa direção e coordenação, com palestra, com dinâmica, com informação, e agora pelo Instagram. Vocês, né, do CRAS, Luísa Maim, e do Posto de Saúde, Ana Gonzaga, ô parceria abençoada, amamos vocês. William, prevenção do Covid é o nosso tema. Então me diz aí o significado, como você define então essa palavra aí, prevenção? Bem, quando a gente fala de prevenção, a gente quer evitar algo que tem uma pequena possibilidade de acontecer, mas que a gente não quer que aconteça. Tipo, um acidente, né? A gente tem que se prevenir contra acidentes, porque um acidente ninguém quer. Tipo, eu tenho que me prevenir também para tirar boas notas na escola. Então, para isso, eu tenho que, como prevenção, estudar. Então, sempre a prevenção é uma evitação. É quando você se prepara, percebe o todo de uma situação e vê aquilo que você não gostaria que aconteça. Então, você vai chegar e vai fazer todas as possibilidades para evitar que aquela coisa venha a ocorrer. Porque a gente é muito insensível. A grande verdade é que o mundo torna-nos insensíveis. Por quê? A gente lê um jornal, a gente vê um monte de situação ruim. Desculpe falar, gente sendo assassinada, assalto, atropelamento, tragédias, mas a gente fecha o jornal. O nosso dia continua normalmente, porque a gente pensa que nada daquilo que ali se encontra
vai ocorrer com a gente. Mas, infelizmente, sempre há uma possibilidade. E a prevenção, ela vem para não tirar de vez tudo isso. Infelizmente, seria ótimo que a gente pudesse apagar com todas as coisas de ruins que pudessem nos acontecer em qualquer projeto de vida, mas, infelizmente, quer dizer, a prevenção ainda nunca chega a 100%, nenhuma delas. Mas ela te dá uma grande chance de, se ocorrer alguma coisa, essa coisa não vir tão grave quanto poderia se você não tivesse tomado medidas preventivas. Eu posso dar um exemplo. Sim. Não sei se alguém aí se lembra que antigamente, quando as pessoas... Ai, meu Deus, travou, William. Olha, essa palavra é tão especial, não sei se no de vocês a fala do William continua. Travou um pouquinho, William. É que o meu antivírus, ele acaba entrando e trava. Ele quer tomar conta do celular. E como eu estava falando, antigamente as pessoas entravam no carro, um pai de família e uma mãe de família, ia o pai, a mãe e a criança pequenininha no colo, na frente do carro. Isso, cinto de segurança, praticamente o que era parecia um adorno. Não era para utilizar, porque ninguém utilizava cinto de segurança. Ia para uma festa no final de semana, as pessoas bebiam, pegavam o carro e dirigiam sem medo de qualquer brite de lei seca e tudo mais. Mas aí veio as leis, que aumentaram as punições, mas hoje em dia tem gente até que nem lembra, né, da época passada, que a punição era bem menor e todo mundo fazia, mas que você entra no carro, tem gente que liga o carro, mas não dá partida, não sai com o carro, sem antes olhar para você e pedir para você botar o cinto de segurança. Aquilo que no começo era uma obrigação, se tornou um hábito. Você já não vê mais pais com crianças na frente. Vê pais que se preocupam em comprar cadeirinha, botar aquela porta que não abre, tudo por conta de uma lei até mais rígida. Mas nem sempre é assim que a prevenção entra. A prevenção também ela tem que entrar como conscientização. Exatamente. De prevenção em saúde, nós temos que lembrar da nossa legislação. Para lembrar da nossa legislação, a gente tem que falar de uma coisa lá atrás, que são os direitos humanos, de 1948. Que, através dele, em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que nos seus artigos de 196 ao 200 criam o Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Que foi criado praticamente depois de 2 anos, em 1990, né? E o que acontece? O SUS ele bota 3 princípios básicos para a saúde. Primeiro deles, a universalidade, quer dizer, a saúde é para todos e todas. Não importa se você seja homem, mulher, criança, branco, negro, homossexual, oriental, se você é estrangeiro, qualquer pessoa que estiver no espaço e território brasileiro e tenha alguma doença, ela tem o direito, pela universalidade da saúde no SUS, de ser tratada em nosso território. Bem, segundo dele é a equidade. O que é equidade? É tratar diferentemente os desiguais. Quer dizer, dar mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Não sei se alguém chegou a ver que foi uma figurinha que saiu há muito tempo atrás, uns 2 ou 3 anos, dentro do WhatsApp, que era um muro e tinham 3 garotos olhando uma partida que parecia ser de beisebol. Um era bem grande e ele tinha a cabeça tranquilamente, podia ver o jogo sem problema. Um outro no meio, levantando na ponta do pé, ele botava a cabeça e conseguia ver. E um outro baixinho não via de jeito nenhum. Do lado dos 3 caixas. No outro quadrinho, o grandão não precisou de caixa nenhuma. Já o do meio, uma caixa e o baixinho 2 caixas. Então deu nada para o grandão, menos um pouco para o do meio e mais para quem mais precisava das caixas, que era o baixinho. Essa a posição da saúde. Quer dizer, temos que ofertar mais serviços. E por último, o que nos interessa, a integralidade.
Essa integralidade ela vai falar justamente de três coisas, que são as ações primárias na saúde, ações secundárias na saúde e ações terciárias. A ação primária é a promoção, que vai falar da prevenção primária. O que é isso? É promover a saúde, é promover os hábitos saudáveis, é praticamente aqueles serviços que existem no posto de saúde, de ter aquela coisa para os idosos, aqueles aparelhos com o professor de educação física, o cegonha carioca, né, que é para as futuras mamães, o próprio PSE, que são trabalhos de informações para educar as pessoas para ter uma melhor qualidade de vida e ter uma vida saudável. A segunda, e é praticamente mais voltada a uma prevenção mais ativa, seria praticamente as ações secundárias. Essas ações secundárias já vai o quê? Os procedimentos para se evitar que uma doença se instale na população. É o processo de vacina, é o processo de monitoramento de como uma doença está indo, tipo, combater os mosquitos da dengue, né? É uma forma de uma ação secundária, porque você está tentando combater um vetor que vai gerar doença. E praticamente essas duas ações, grande parte da responsabilidade dessas ações são do município. Aí vamos falar então do coronavírus, né? O governo federal bateu o pé porque muitos municípios estavam fazendo isolamento social, com uma forte campanha para que a população ficasse em casa. Isso é uma forma que está o quê? Na ação primária da saúde. Você ficar em casa e sair em casa com várias informações. Use máscara. Até no começo falava, use luvas de borracha, use aquela máscara de plástico por cima. Quer dizer, comentando que a coisa era rígida. Mas o que acontece? Quando passa esse tempo, se afrouxa um pouco as coisas, sobe de novo. Então, a ação secundária é a que mais se espera. Que é o quê? Que a vacina surja, que se possa vacinar a população para que a população tenha uma resistência à doença, ela vai ter uma proteção vinda da vacina. No momento, a ação é primária. Por quê? A gente está fazendo uma conscientização para que a população consiga se manter saudável e evite o contato com a doença, porque não existe ainda uma vacina. Então, quando a gente fala em prevenção, vou fechar só. Vou fechar. Tá. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente não está falando de uma coisa que é só para a gente. Prevenção também é uma coisa o quê? Social. É de nós e de todos. Agora sim. Por isso, a parceria de vocês com a educação, esse canal que a gente abriu, esse diálogo, para mais uma vez ser uma ferramenta de conscientização, de educação, de quando você fala a palavra prevenção, que eu possa fazer a minha parte, um cuidado necessário comigo, com minha família, com o meu próximo. Então, a prevenção é primordial. Então, você aí continua insistindo e a sociedade, né, aqueles que estão preparados e conscientes da necessidade do uso da máscara, do álcool gel, da higiene, de todo aquele protocolo de quando chegar a casa, lavar sua vestimenta, deixar o seu sapatinho, né, do lado de fora, tapetinho com água sanitária, quando chegar do mercado, higienizar tudo da melhor maneira possível, ou seja, os cuidados são necessários e ainda esse afastamento social. Por isso essa ferramenta nossa no projeto de vida da Escola Alva Canizares, a gente se encontrar aqui no Instagram, de ter essas lives, para a gente se comunicar, para a gente se abraçar, para a gente informar, para a gente se acolher. E a sua presença aqui. Então, fala para a gente, William, mais sobre a aquisição desses hábitos saudáveis. Reforça isso com a gente. Um exemplo, né, na questão com relação aos motoristas, não é isso? Mas para você começar a adquirir um hábito, a primeira coisa que você tem que ter chama-se boa autoestima. Pessoas sem boa autoestima, ela não vai ter a motivação necessária para se cuidar.
ela não vai ter a motivação necessária para poder fazer as coisas que vão lhe fazer bem. Então, a gente tem que, primeira coisa, cuidar da nossa autoestima, é gostar da gente. É gostar da gente para que a gente saiba, eu quero ficar saudável, eu quero ficar sem risco de doença. Então, aí, provavelmente, que eu tenho uma boa autoestima, o que eu vou fazer? Vou buscar uma alimentação mais saudável, vou buscar fazer exercício físico, vou buscar ter relações de amizade que construam mais laços positivos do que negativos, que vão me fazer bem. Não vou procurar as coisas que são ruins. Vou procurar, quando eu tenho uma boa autoestima, as coisas boas. Aí sim, a gente pode falar também que tem pessoa que tem boa autoestima, mas que de vez em quando ela deixa de lado algumas coisinhas. Por conta do quê? Do prazer. Aí tem uma parte da medicina que diz que nós somos o que nós comemos. Não sei se você já ouviu falar disso. Tipo, se eu como muito sal, eu vou ter uma propensão no futuro de ser uma pessoa que vou ter pressão alta. Se associa o cigarro, o risco aumenta. Mas só que acoplando o risco também de eu ter um efizema pulmonar. Se eu como muito doce, eu posso vir a ter diabetes. Se eu sei que teve um parente na minha família que teve câncer, eu tenho que pautar minha vida, se eu tenho boa autoestima, de estar me monitorando regularmente conforme os protocolos, para que eu, quando for detectado qualquer possibilidade, seja numa fase que seja tratável. Então, por isso que eu enfatizo. A boa autoestima é a coisa que vai impulsionar você para o teu bem e vai fazer você buscar as coisas boas. Então, a gente tem que sempre aprender a gostar da gente. Até odiando um pouco o JC, não sei se vocês conhecem ele, parceiro meu, tá, Jesus Cristo. Ele na Bíblia diz que amai o próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem a boa autoestima, né, para se cuidar, aquela parte que a gente falou da prevenção, que a gente se cuida e cuida dos outros, fica comprometida. Se eu não gosto de mim a ponto de eu me cuidar, eu também não vou estar cuidando dos outros. Eu não vou estar fazendo com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Por isso que a segunda outra palavra dentro dessa perspectiva da gente criar hábitos saudáveis chama-se empatia. Porque a gente aprendeu com o nosso boa autoestima a cuidar da gente. Mas com a empatia, eu vou me lembrar que eu tenho que cuidar do outro como gostaria que o outro cuidasse de mim. Então, se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar do outro bem. Se eu quero cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer uma coisa boa para a saúde. Adoro dar exemplo. Já ouviram falar da história do milho? Sim ou não? Não. A história do milho é a seguinte. Tinha um grande fazendeiro de milharal que ele ganhava todos os prêmios, que o milho dele era o melhor milho de todos. Aí uma reportagem foi lá ver e reparou que ele tirava parte daquilo que ele colhia e distribuía para todos os vizinhos que ele tinha, que tinham pequenos milharais também, coisa e tal, dava para todo mundo. Aí o repórter falou, peraí, por que você está distribuindo esse teu milho, que é um milho premiado para as outras pessoas? Assim você vai ter uma concorrência muito grande. Ele, não estou com medo da concorrência, eu quero que todos progridam. Mas se eu deixar que os meus vizinhos plantem milho ruim ao meu redor, os passarinhos, o vento vai trazer essa semente e misturar com o meu milho, e o meu milho vai perder a qualidade. Então, eu tenho que distribuir coisas boas para todos os lados se eu quero plantar, se eu quero colher coisas boas. Se eu não faço isso, a coisa fica ruim, com a saúde também. E a saúde vem para nos ensinar isso, né? A doença, às vezes, ela é educativa. Ela vem ensinar que falta faz um abraço, né? O coronavírus com isolamento social. É o ano que eu, agora como pessoa, me penso, caraca, nunca teve um ano que eu abracei tão pouca gente quanto esse de 2020. Mas também, aí vem o consolo, não abracei, que é uma coisa que eu gosto muito, mas porque eu também tenho que cuidar dos outros.
Se a gente propaga que as pessoas têm que se isolar, então a gente também tem que manter a nossa postura. Esperemos que em 2021 a gente consiga se abraçar aos montes, todo mundo, mas hoje tem coisas que a gente gosta que não dá. Então, formar hábito está muito ligado à autoestima, porque se você não tem boa autoestima, você vai começar a fazer caminhada, mas vai enjoar, vai parar. Você vai começar a comer uma comida mais saudável, mas não vai dar continuidade, porque você vai arranjar um motivo para parar. Sempre quando a gente não tem a boa autoestima, a gente não dá o quê? O prosseguimento necessário para aquilo que nos faz bem. Então, o hábito saudável também tem que estar sempre cultivado com a boa autoestima. Com a gente gostar da gente, a gente querer o melhor para a gente. Se a gente não fizer isso, os hábitos não se consolidam, né? Aí vão precisar de mim, do psicólogo, para poder resolver essas questões. Vão gastar um dinheiro por fora, isso também eu não quero. Né? A Simone Silveirinha, professora de geografia, minha amiga querida, está com a gente, ela escreveu aqui, isso aí, vamos vencer juntos. É pensar no coletivo. Boa tarde, Karina, boa tarde, Prestes, bem-vindos aqui a esse bate-papo. É pensar no coletivo, né? Essa coisa da confraternização, da irmandade, pensar a humanidade dessa forma, faria toda a diferença. E o egoísmo vírus também contribuiu para tudo estar na proporção tão dramática, os números e as perdas, né, que significam o Covid-19 na nossa sociedade. Mas, William, e o que são esses EPIs tão falados? EPIs. Não dá para falar de EPI sem falar de procedimentos. Sim. O EPI está dentro de procedimentos preventivos. Quer dizer, EPI é o equipamento de proteção individual. Né? E dentro da pandemia, esses equipamentos que a gente utiliza são a máscara, o álcool gel, né? Porque vai servir para tua proteção, para que você consiga diminuir, como eu falei, não tira nunca 100% de possibilidade, até porque a gente tem que saber como utilizar a máscara direito. Porque um equipamento não é só você usar por usar. A máscara, ela tem um regulamento. Né? A cada 3 horas, a gente tem que trocar a máscara que a gente está utilizando. E tem gente que fica com a mesma máscara o dia inteiro. Tira, bota, tira, bota, tira, bota, e não troca de máscara. Só que o regulamento diz, tanto que quando a escola voltaram, estavam dando o quê? 6 máscaras para cada aluno. Isso eu vi num programa de televisão na escola falando. Quero 6 máscaras. O aluno usava 3 máscaras num dia, botava para lavar e usava 3 máscaras no outro dia, que eles estavam recomendando a cada 2 horas os alunos trocassem de máscara naquele momento que está na escola. Então, na verdade, o máximo que você pode ficar é 3 horas. Se você não trocar de máscara, você, por um motivo, você vai coçar, vai mexer. Aí, então, você pode ter passado a mão dentro de um ônibus, segurou alguma coisa que pode estar contaminado, e aí você acaba. Aquele instrumento que era para tua proteção, torna um instrumento da tua contaminação. Por isso que o EPI, ele tem regulamento. Outro tipo de coisa que às vezes é perigosa, mas tem que ter. Tem os equipamentos de proteção ambiental, que é, por exemplo, os extintores que ficam ou nas escolas e tudo mais. De vez em quando é bom fazer um treinamento com algumas pessoas de como utilizar o extintor. E senão as pessoas não vão saber como utilizar, e aí, se tiver que precisar, o equipamento vai estar ali, vai estar dentro do prazo de validade e ninguém sabe. Vai sair todo mundo correndo e ninguém vai saber. E aquilo que poderia ser abordado rapidamente, com a função dele, acaba se alastrando. Geralmente, o EPI também, por exemplo, o álcool gel, ele tem prazo de validade. Então, tem gente que fica com álcool gel, em outubro ele é o prazo de validade dele. A pessoa, mas está na metade, eu vou continuar usando até acabar. Já perdeu grande parte da funcionalidade que ele tinha. Então, a gente tem que saber as regras de utilização dos EPIs. Como utilizá-los para que eles tenham o máximo de eficácia quanto eles podem ter.
Porque quando a gente usa errado, ele se torna um instrumento contra nós. A gente vai achar falsamente que está protegido quando a gente não vai estar mais, porque ele não era para ser utilizado daquele jeito. Então, a gente tem que usar as coisas de maneira correta. O EPI ele é extremamente necessário neste momento. Usar máscara quando você vai a ambientes abertos, vai a algum local que vai ter outras pessoas, é fundamental. Mas a gente tem que saber como acontecer a utilização dessas máscaras. Se a gente utilizar de forma errada, a gente não vai estar fazendo o necessário. A gente vai estar se prejudicando mais. E às vezes até outro. Porque, por exemplo, a máscara quando a gente tira, a gente não pode deixar ao alcance de criança, que criança quer mexer em tudo. E também de idosos. Tem idoso que não gosta de ficar parado. Vê uma roupa que acha que está suja, já quer meter a mão para lavar. Então, a gente tem que ter o cuidado de... A nossa máscara, a higienização dela é por nossa conta. A máscara é minha e sou eu que tenho que cuidar. Então, tem que saber como lavar direito. Dizem que melhor trabalhar com sabão de coco ou esses sabões assim do que, de repente, trabalhar com sabão em pó, que melhora na limpeza. Então, e a pessoa que está usando ela tem que botar na corda e ela mesma tirar na corda, porque ela sabe o que ela fez, o que ela deixou. Que quando vai pegar a máscara que está na corda, lava e higieniza as mãos para poder pegar e botar num saquinho que também tem que estar higienizado, para poder guardar e utilizar depois. Nossa, são muitos cuidados, é muita atenção. Quando as pessoas, ao chegarem às suas casas, pegam a máscara e colocam em cima da mesa. Aí, no caso do nosso adolescente, do nosso aluno, tem a mãezinha que faz todo o trabalho. Então, essa consciência dessa higiene individual, de suas máscaras, desse cuidado, realmente, a aquisição de novos hábitos. A máscara. Claro, se for criança pequena, aí realmente o adulto tem que ajudar. Mas se é um adolescente em diante, tem que entender, cuida. Se tem boa autoestima, ele tem que saber. Essa máscara é minha, quem tem que cuidar sou eu. Não é isso? Com certeza. E aí, né, o coronavírus, o Covid, traz uma nova temática de como me relaciono com o outro. Né? Essa pandemia, essa crise toda, sanitária mundial, como fica, né, a minha relação com o outro? A nível de saúde, né, de cuidado, de valorização da vida nesse momento. Como fica a relação com o outro nessa história toda? Né? Aí volta a palavrinha mágica que a gente falou no começo. Aí vem o que? A empatia. Sim. O que é empatia? Em vem da palavra grega empatia, da palavra em, que é estar dentro do patos, do outro. Né? Então, é o nosso esforço consciente para compreender o outro. A gente entender o que o outro está vivenciando. Se é a época da pandemia, o que acontece? Tem muita gente que está se sentindo sozinha, está se sentindo distante dos amigos. Gente, por exemplo, que às vezes, por ter já uma pré-condição, que ela se torna um grupo de risco e tem que tomar os seus cuidados de evitar de sair e tudo mais, ela necessita de contato. Todo ser humano precisa de gente. Né? O ser humano é um animal diferenciado. Né? Todo mundo pensa que é por conta da inteligência. Não. Posso dar um exemplo? Adoro esse exemplinho. Né? Vamos ser cientistas. Vamos pegar um gatinho e um cachorrinho recém-nascidos. Vamos criar o gatinho e o cachorro juntos, sem que o gato veja outro gato e o cachorro veja outro cachorro. Quando crescer, o gato vai agir que nem o cachorro? Sim ou não? Não. O cachorro vai agir que nem o gato? Também não. Agora, vamos ser uns cientistas frios. Vamos pegar um bebê recém-nascido. Vamos criá-lo num ambiente em que ele vai ser alimentado, mas que ele não veja e nem ouça nenhum som humano até a sua fase adulta. Esse ser, ele vai ser um humano como a gente é, ele vai falar como a gente fala, vai comer como a gente come, vai viver como a gente vive? Não, porque o ser humano é o único animal que precisa de outro ser da mesma espécie para aprender a ser humano. Para aprender a falar, aprender a se socializar, aprender a se comportar. E essa necessidade se prolonga pelo resto de nossa vida. Então,
Nós precisamos um do outro. Ninguém é independente, ninguém se basta. Tem muita gente que fala, eu não preciso de ninguém. Mentira! O que você veste, o que você come, sempre teve outra pessoa lá que trabalhou para fazer isso. Né? Se não tiver essas pessoas para fazerem, duvido que alguém vai pegar uma máquina de tear, botar fios de algodão e vai fazer o pano para depois fazer a roupa. Esse conhecimento já se perdeu há muito tempo. Então, plantar então sua própria comida. Será que alguém que sempre viveu na cidade, vai saber fazer isso? Algumas pessoas podem até saber. Mas a maioria das coisas que a gente tem para levar uma qualidade de vida, tem outro ser humano que está fazendo para que a gente tenha isso. E, claro, dependendo do nosso trabalho, aquilo que o outro, né, vai estar tendo naquele momento, né, está dependendo de nós, seres humanos, que estamos fazendo isso. Então, é uma relação de interdependência. A sociedade, mesmo que a gente não queira pensar assim, todos nós dependemos um do outro. Todos nós dependemos das outras pessoas. Do motorista de ônibus para poder levar a gente, ou motorista de táxi, ou motorista de aplicativo. A gente vai precisar, ou do trem, e vai ter alguém para conduzir o trem. Se a gente precisa comprar comida, a gente vai no mercado. Então, né, a nossa relação continua de extrema dependência. Mas o ser humano, nesse ano, ficou um pouco mais carente. Por isso, talvez, quando quebrou o isolamento, a maioria das pessoas quiseram sair e se agrupar de novo quando não era o momento. E aí a gente teve essa subida enorme, né, de contaminação, de óbitos. Né? E agora, os novos prefeitos já não está falando mais naquele isolamento como era, mas de outra forma. Não sei como é que ele está pensando ainda, né, o nosso Eduardo Paes. Mas já falou, talvez, em as escolas estarem novamente paradas durante um tempo e alguns espaços não abrindo, mas não querem mais fechar todos os ambientes. Não sei como é que ele está pensando em fazer isso se continuar esse pico de novo. Quer dizer, essa segunda onda meio sem pé nem cabeça, porque a primeira nem tinha ido embora ainda, né? Essa é a grande verdade. Então, por isso, quer dizer, a nossa relação com os outros tem que ser uma relação de troca. Graças a Deus existe a internet de troca mesmo, de informação, de coisas que a gente acha que sejam importantes, de dar bom dia, de agradecer que recebeu bom dia, porque nós precisamos um dos outros. Já que a gente não pode mais se abraçar, a gente não pode, mas a gente está informando a uma pessoa que a gente gosta, de repente essas informações que estamos aprendendo aqui. A máscara não é para você utilizar o dia todo, você tem que saber higienizar, você tem que estar com pelo menos 3 máscaras quando você vai ficar mais tempo em casa, porque, em média, em 3 horas é bom que você troque e que coloque num saquinho plástico para não ter que chegar e contaminar, e que é bom a responsabilidade. São informações que a gente, quando vai aprendendo, a gente tem que passar, porque a nossa função agora é ser multiplicador. Quer dizer, é multiplicar todas as informações que levem à condição de possibilidade de não ser contaminado para aqueles que estão próximos de nós. Se a pessoa é próxima a nós, a gente não quer que ela doeça, a gente não quer que ela passe mal, a gente não quer o mal dessa pessoa. E quando a gente pensa no outro, né, William? Os jovens têm a sua imunidade, né? Forte, bacana, está num momento ótimo da vida, ainda esquece dessa empatia e sente saudade do grupo, da aglomeração, da festa, do bar, da praia. Ele se expõe e ele traz um comportamento de risco, não tanto para si, mas para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, que está nesse grupo de risco. Então, essa empatia, às vezes esse ser humano, esse adolescente, esse jovem, esquece que dentro da sua própria casa ele pode estar levando um problema muito sério que tem causado tristeza em muitos lares. Saudades, coraçãozinho, carinha chorando, coisa e tal. Que pena que você não estava aqui, só que infelizmente, essa pessoa pode ser a própria pessoa que trouxe esse mal ao outro. Então, as pessoas que estão no grupo de risco, né, a gente tem que ter um cuidado dobrado. Às vezes, até um jovem
pode estar no grupo de risco? Pois é. Dependendo, né? Existe muito jovem que já tem pressão alta, existe muito jovem que já tem diabetes, existe muito jovem que, infelizmente, também é obeso e que também pode ter uma queda de imunidade, ou que tem alguma outro tipo de doença, às vezes até genética, e que já veio de pais para filhos, como a anemia falciforme, essas coisas todas. O que pode acontecer? Ele pode contrair, mesmo ele sendo jovem, e ele ir para um caso mais grave. Né? Vai depender, é claro que é um número muito menor, graças a Deus. Queremos que a juventude usufrua Fique de bem. tudo. Não, tem que lembrar que pessoas que ele gosta, dentro de casa, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, às vezes não tem essa bombástica imunidade que eles carregam com eles. Né? Então, a verdade a empatia é justamente isso, é se colocar no lugar do outro. E, pensa bem, quando a gente não se consegue se colocar no lugar de quem está próximo da gente, que é papai, mamãe, vovô e vovó, como é que eu vou conseguir me colocar naquela pessoa que não está tão próxima de mim? Né? Verdade. Ô, William, interessante que você falando sobre o adolescente, o jovem, que a gente não sabe como está a saúde, né? Desse ser, que a gente deseja todo bem, longevidade, alegria na vida, mas uma adolescente nossa da escola, em conversa comigo, uma mudança de hábito que ela teve dessa pandemia, porque ela contraiu logo no começo o Covid, e ela se recuperou bem à medida que ela passou a se alimentar melhor. Professora, eu passei a comer comida de verdade, porque eu não estava me alimentando bem. E aí essa consciência veio por causa da necessidade. Então, esse amor próprio, esse autocuidado, essa autorresponsabilidade com a gente, com a família, com o próximo, tudo isso possa ser despertado nessa pandemia. Mas, infelizmente, essa voz da consciência tem que ser ainda proclamada, pregada, ensinada em todos os veículos, em todos os meios, para que a gente reafirme esse valor da empatia e esse autocuidado com a gente e com o próximo. Então, William, uma palavrinha aí final para a gente estar encerrando, estar gravando essa live maravilhosa. Gratidão por sua vida. Porque a gente ficou, não sei se você reparou no nosso bate-papo, falando de palavras. Né? Primeiro foi a própria palavra prevenção, né? Qual o significado? Eu não gosto de falar sem que dê o significado, o que significa. Depois a gente falou de autoestima, depois a gente falou de empatia, agora você trouxe uma palavra nova, vinda de uma aluna, que é resiliência. Aprender com os erros. Sim. Ninguém tem obrigação de acertar, né, o tempo todo. A gente pode errar, até com a nossa saúde. Mas a partir do momento que a gente cresce e aprende, é o exemplo que ela deu, eu comecei a melhorar porque eu mudei a minha relação com a comida. Porque ela teve o quê? Um comportamento resiliente. Ela deixou alguma coisa que estava fazendo mal ela de lado, quer dizer, ela fazia aquilo, aconteceu uma coisa ruim, em vez dela se revoltar, né, e chutar o balde da barraca, não. Ela mudou o hábito alimentar dela, ela foi resiliente. E a resiliência também é outra coisa que faz a gente crescer. Né? A gente tem que saber que a gente não é perfeito. E que a gente vai errar, e muitas vezes. Mas é bem melhor aquele que erra e aprende com seus erros do que aquele que nunca erra e quando erra uma vez faz uma coisa muito ruim para todo mundo. Né? Então a gente tem que estar consciente dos nossos erros e aprender com eles. Gostei, mais uma palavra. Eu pensei só em duas palavras e acabou chegando a terceira, que é resiliência. Né? Eu acho que é isso que é importante. Sejamos resilientes. Vamos aprender com tudo isso, né? Que o ser humano possa sair melhor, né, dessa crise sanitária mundial, que está muito pertinho da gente, tem afetado as nossas vidas, a nossa casa, a nossa escola, os nossos amigos, até as nossas próprias vidas, que a gente possa aprender e ressignificar tudo isso e nos transformarmos, evoluir, né, em uma pessoa melhor, com a gente mesmo e com o outro. Tomara que todo mundo aprenda essa lição. A maioria das pessoas vai estar vivendo na coletividade, em conjunto, que essa lição possa ser assimilada, aprendida.
um Eu novo espero que conceito, uma nova tenham construção gostado de ser. também. Assim como eu gostei de estar aqui, espero que a gente possa se encontrar de novo, mas Sim. eu não vou aparecer. Já estou conversando lá no CRAS, ver com uma assistente social fazer uma live também, a nível também, não se esquecer também, que a gente faz também pensando na saúde coletiva, né, que é a função do CRAS é pensar com coletividade. Então, a gente já está falando com a minha diretora sobre chegar a uma assistência social. Vamos ter contato também com o pessoal do Ana Gonzaga, mas cada um vai ter que conversar com ele a questão do horário. Ana Gonzaga vai ser provavelmente às terças, que é o dia que eles têm mais tempo livre. Bom, Né? aí, William, depois a gente combina tudo isso, que a nossa missão é agregar. É a escola, é o CRAS, é o posto, é a família, é a religião, todo mundo junto, pela Eu vou passar o telefone da coletividade, pela Maiara para humanidade. você depois também. Eu vou passar o telefone da Maiara para você também. Tá Que ótimo, é a Maiara, diretora muito lá da bem-vinda. Deixa eu agradecer aqui a Alessandra, querida, nossa professora Influência Digital. Mais uma live, mais informação. William, gratidão. Vamos continuar nessa missão, conscientizando, informando e acolhendo. Vou precisar que se você conseguir ver o número de pessoas que foram, eu vou ter que fazer Tá, um depois a gente relatório. conversa, tá bom? A live vai Um longe. Então, um beijão no teu coração e até para você breve. também. Tá Tá, bom, para meu você querido? também. Obrigada. Já é Mais para uma todos vez, e mais uma todas. parceria. Dessa vez, dessa forma digital. Mas aconteceu. É a parceria. CRAS, Ana Gonzaga, Posto Saúde, Escola Alba Canizares de Nascimento. Um abraço, William. Um abraço, galera. E até breve. A gente volta com as lives. Tchau. Beijo! Bye. Um abraço, galera. Muito obrigada, viu, Jenny, Simone, quem ficou aqui com a gente. Está gravadinho, que possa conscientizar o nosso aluno. Essa live vai para a plataforma Teams com a nossa coordenadora Ariane Rinaldi, para a gente tentar, né, fazer o nosso esforço pela coletividade, abraçar a causa e a prevenção do Covid é necessária. Conscientização sempre. Beijos!